Olha a carinha dele, gente. Tá babando. Babando a nossa receita, né? Pois é, eu acho que deveria ter aqui já para eu... Pois é, vou programar uma receita ao vivo de quinta-feira aqui, tá, Ótimo, Ricardo? ótimo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Então tá bom. Meus amores, hoje o assunto com ele é preliminares, porque nem todos os casais dão a devida importância para as preliminares, concorda? Você, que importância ela tem no seu relacionamento, hein? Fica a pergunta aí, manda o WhatsApp pra mim, como é que estão as preliminares aí no seu relacionamento? Ri, quando começa uma preliminar? É na cama já? Pois é, não. Na verdade é muito importante, né, a gente falar, e várias vezes o pessoal já tem perguntado sobre preliminar, e é muito importante a gente pensar que essa preliminar ela é muito importante dentro do relacionamento. Por quê? Porque essa preliminar ela pode acontecer exatamente... Como a gente já disse algumas vezes aqui no programa, numa troca já de mensagens, muitas vezes ela pode já apimentar. E se for corpo a corpo, é aquele momento que você chega, por exemplo, talvez em casa, tá aquele, né, chegou e vai dar um beijinho, daí dá um beijinho, só que daí dá um beijinho talvez no pescoço, que a gente já falou de zonas erógenas, né, que talvez o pescoço traga, né, um arrepio, e aí você precisa ir descobrindo. A preliminar, eu acho que o grande lance de toda a preliminar dentro de um relacionamento é você ir descobrindo aos poucos o prazer que você pode dar no outro. Isso é muito importante. O que tem acontecido? As preliminares, elas geralmente são muito mecânicas e isso a gente não pode deixar acontecer. Quanto mais mecânico, mais o seu relacionamento vai se desgastando e aquilo vai esfriando, né? Por quê? Porque daí você já sabe. É a mesma coisa assim, se você souber que toda vez o seu parceiro ou sua parceira vai te dar um beijinho no pescoço, o primeiro beijinho no pescoço vai te trazer um arrepio, vai ser uma sensação muito prazerosa. O segundo também, daí depois aquele terceiro, quarto, quinto, mesmo beijinho do mesmo jeito, aí já não... Caiu na rotina. Já caiu na rotina. Tudo que cai na rotina perde a graça. Então é muito importante que você comece a explorar o corpo do outro. Então essa preliminar, ela ajuda nisso. Ela ajuda para apimentar o relacionamento. Agora, posso dar uma dica para as minhas lindas que estão em casa? Porque nós mulheres, a gente tem que ser sábia, meninas. Presta atenção. Para de beijar o seu marido de selinho quando ele chega em casa. Não beija selinho. Se ele vier com selinho, você gruda no homem. Dá um beijinho, mas... Né? É verdade. Só um pouquinho assim? Né? O selinho eu acho que é um beijo assim de carinho que você encontra, por exemplo, você encontra o seu parceiro, sua parceira ali no dia a dia, assim, tipo, no meio lá no centro de Londrina, você se esbarrou ali, dá um beijinho, uma coisinha rapidinho. Eu tô com pressa, sei lá, ele foi te entregar alguma coisa no teu trabalho. Agora... Né? Foi te entregar alguma coisa, né? sei lá, na tua faculdade, enfim. Beijinho rapidinho que eu tô com a aula, não posso... Isso. Agora ele chegou em casa. Oh, minha linda. Aproveita. E outra, fazendo isso todos os dias, já vai criando um negócio, não é verdade, cara? Isso é muito importante. Tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar. Toda preliminar tem que terminar em sexo, Ricardo? Pois é, isso também é um grande erro. As pessoas acham que toda preliminar ela deve chegar nos finalmente. Não, isso também é um erro. Ela pode sim. A preliminar, como diz, né? Ela é um pontapé inicial para esse desejo, para esse momento gostoso, prazeroso. Mas não significa que vocês precisam ter o sexo propriamente dito. A penetração em si. Por quê? Porque às vezes, e tem muita gente que comenta, que fala que a preliminar às vezes é muito melhor do que o próprio ato sexual em si. Só. Por quê? Porque o ato, às vezes, também ele é mecânico. Né? Então, a preliminar ela pode dar muito mais prazer do que a questão sexual em si. Agora, sexo sem preliminar é possível? É possível no sentido assim, se for um sexo mecânico, é possível. Se for porque assim, nem sempre também dá certo uma preliminar. Por quê? Porque às vezes você está com pressa, né? Às vezes você tem um fetiche também, aquela vontade assim de fazer algo bastante rapidinho ali. Às vezes é a tal da rapidinha. A tal da rapidinha, que também eu acho que faz parte do relacionamento, essa rapidinha. Então, por exemplo, estão lá tomando café e de repente acontece essa rapidinha antes do trabalho. Não vai ter preliminar, porque senão os dois vão chegar atrasados, né? Então precisa ter uma ponderação. Mas é claro que pode acontecer sim, o sexo sem preliminar, isso é possível. Agora, Ricardo, quais os erros mais comuns
dos casais, das pessoas em geral, nas preliminares? Olha, são vários os erros, né? Ai, que medo. São vários os erros. O que a gente está fazendo de errado? Algumas preliminares, os erros são ir com muita sede ao pote, né? Então achar que tem que ser rápido a preliminar. Outra coisa, a gente falar em tempo, em questão, por favor, não olhe no relógio. Já me falaram tanto isso, às vezes eu recebo em redes sociais, que o pessoal está lá na relação sexual e daí a pessoa dá uma olhadinha no relógio. Não olhem para o relógio quando estão na hora da relação sexual. Porque isso, para a pessoa que está vendo você olhar, dar aquela olhadinha, vai achar que você está com pressa ou que você tem que ir embora. Sabe aquela coisa assim de tipo... Posso dar outra dica também? Não fica se olhando, você mesma se olhando no espelho na hora também. Não na hora da preliminar, mas na hora do ato, né? Porque tem homem ou mulher até, né? Que fica olhando lá o corpão. Que gosta. O bração no espelho. Cuidado, gente, com isso, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque nem sempre isso é prazeroso. Para alguns podem ser sim, mas para outros não, né? E eu trouxe várias... então, essa questão do tempo... não olhar no relógio jamais. Não olhar no relógio, não ter muita pressa. Não falar também muito, porque tem pessoas que falam muito nas preliminares. Não. Entendi. Então tem que ter um meio termo. Tem gente que entra mudo e sai calado. Também isso não é legal. Tá? Então tem que ter uma mediação. Então no relacionamento, na preliminar, talvez... uma dica, até eu já falei assim sobre palavrões no meu canal. O pessoal assim, devo falar palavrão? Começa com um palavrão bem fraquinho, suave. Daí se a pessoa gostar de alguma, né? Às vezes a própria pessoa fala mais. Sim, não é? Sim, exatamente. Porque tem pessoas que não gostam de que fale nada. Acha agressivo, Isso, né? acha agressivo. De cada pessoa, né, então Ricardo? você vai ter que ir percebendo aos poucos. Isso é muito importante. Tá, e o que você trouxe aí? Eu trouxe algumas dicas, mas daí a gente vai... Depois eu vou mostrar pra vocês. Essas dicas no outro bloco, então? No outro bloco eu vou mostrar. Então fechou. Fica aí que daqui a pouco a gente volta com o Ricardo Desidério, viu, gente? WhatsApp bombando, cheio de perguntas, né, Ri? Tem muitas perguntas. Bora pra não perder tempo. Antes eu só fiquei de falar algumas dicas lá dos erros, né, que eu tinha feito uma relação. Então vamos lá, Então algumas a gente até comentou, né? Seguir o mesmo roteiro? Não, para as preliminares isso não é legal. A Fernanda comentou sobre a questão de não pode deixar de beijar na boca, o beijo é muito importante sim, né? Forçar, não force nada, sempre da maior naturalidade possível, isso é muito importante, né? Não pode dispensar o lubrificante, porque às vezes você vai precisar dele, então não deixe ele lá, deixe pelo menos uma gavetinha mais fácil de acesso, que isso é muito importante, né? E não pode ter vergonha de usar também, tem gente que tem vergonha de usar. Isso, não pode ter vergonha, né? E outra... Se tiver televisão ligada, tente desligar, porque senão a pessoa fica assistindo televisão e aí não fica prestando atenção. E é a coisa mais horrível, você tá lá beijando uma parte do corpo e de repente o outro lá assistindo a televisão viciado, né? Liga um som, né? Liga um som, qualquer coisa nesse Por favor, sentido, né? gente. E relaxar sempre, né? Eu acho que para uma entrega nas preliminares, você tem que relaxar com certeza, né? Boa. Vamos lá. Vamos lá, tem muitas perguntas, mas olha só. Bora começar. Tem uma que diz assim, como faço para fazer meu marido entender que eu preciso ser mais tocada na hora das preliminares? Uia! Eu já conversei com ele, mas não está adiantando. Eu estou pensando em me separar mesmo. E amando mais como não estou feliz sexualmente, como ele estou achando que é a única opção. Então, ou seja, né, ela está insistindo, olha só, um aviso aí pro marido, né, e os maridos que estão aí assistindo. Vocês precisam dar um up aí, né? Porque senão, olha só, ela já fez de tudo. E outra, ela já... A dica que a gente daria pra ela, se ela não tivesse falado com ele, era conversa com ele. Falar que você gosta de mais preliminares, mais tempo. Mas ela já falou. Ela já falou. E ele não tá fazendo. Então realmente eu acho assim, não dá pra viver num relacionamento onde você não se satisfaz sexualmente também. Então é a hora de colocar na balança aí e ver todas as possibilidades, né? Com certeza. Mas eu acho que puxe mais atenção, puxa mais uma vez a orelha dele, comenta do programa, eu acho que isso pode, né? Ajudar, verdade. Olha só, quais são os pontos ideais para deixar meu parceiro com arrepios, né? Olha só, como eu disse, nós temos
temos inúmeras zonas erógenas. Então, vai depender muito dessa exploração, vai depender do que você... quais são as partes do corpo que você realmente sente prazer. Então, é muito importante que você perceba isso e vá descobrindo aos poucos. Porque, da mesma forma que eu disse outras vezes, da mesma forma que você talvez tenha muito arrepio, só de encostar no seu pescoço, tem pessoas que não têm absolutamente nada de nenhuma sensação. Algumas pessoas sentem aquela mistura de cócega, né? E ao mesmo tempo prazer. Então, vá descobrindo. Mas o nosso corpo todo, é por isso que tem pessoas que têm fetiche, por exemplo, assim, em beijar os pés. Por quê? Porque sentem prazer, né? Então você tem que ir descobrindo mesmo, né? Então a dica é essa. Tá, que mais? Tinha uma pergunta, inclusive, que o marido gostava muito de fetiche. Ai, cadê meu papel? Pega ali pra mim, Ju. Ou Ronaldo, isso, você tem ela aí? Isso, tem, ó, então ó, tem mesmo. Ó. Não, meninas. Eu tô com ela aqui, ó. O meu marido tem um fetiche por pés. Isso é normal? Sim, é normal, tá? Então, às vezes, por quê? Porque, só que nesse caso, ele sente prazer nos pés, né? Então, é normal? É. Só vai deixar de ser uma normalidade a partir do momento em que ele não conseguir se desgrudar disso e só ficar em função do pé, não. Tem que percorrer todo o corpo, isso é muito importante, né? Tá. Olha só, vamos lá, temos mais aqui. Fer, tem uma pergunta que eu até coloquei aqui, que foi da semana passada, que a gente até comentou e que eu voltaria a falar dela, que foi aquela pergunta assim, ó. Ginecomastia. Ginecomastia, lembrei. Isso, ó. Você poderia me dizer o que é ginecomastia? Meu filho chegou dizendo que assistiu um vídeo seu sobre isso, mas não encontrei. Olha só, porque eu postei no meu canal esse vídeo sobre ginecomastia, porque é muito comum entre jovens, principalmente na fase da adolescência, eles terem esse aumento das mamas, né? Então, principalmente aqueles que são mais gordinhos, então geralmente, e eles começam, como que a gente percebe, principalmente na escola, né? Ou em casa, eles começam a usar muita roupa larga. É bom para os pais ficarem atentos, ficar atentos, né? Sim. Roupas muito largas. Às vezes está um calor, mas eles estão de moletom, eles estão de blusa. Por quê? Porque eles têm vergonha. Inclusive, teve um aluno uma vez que chegou para mim e ele achou que ele estava desenvolvendo seios mesmo, como se fossem seios femininos. Não, isso é ginecomastia. Alguns adolescentes depois, e não só adolescentes, mas isso também é identificado com adultos, os homens adultos, se perceber que ainda tem essa ginecomastia que mesmo você malhando, ainda fica algumas características, né, de mamas aí, e pode ser nos dois, como pode ser só em um. Procure sim um médico para que realmente ele possa fazer um diagnóstico. Alguns, esse processo é natural e acaba se desfazendo depois, na fase adulta, outras não. Outros precisam de procedimentos cirúrgicos mesmo, tá? E tem solução, isso que é bacana a gente falar. Mas é muito importante os pais conversarem com os filhos sobre isso, porque eles sentem muita vergonha mesmo. Então, começou a observar que está calor, eles estão com blusa de frio, blusas muito largas. Claro, é moda também usar essas camisetas mais largas, mas comece a observar e tenha esse diálogo que é muito importante. Tem mais, Ri? Temos mais, ó. Tem uma pergunta que também foi da semana passada que nós vamos responder, que às vezes a gente não consegue, mas a gente vai respondendo, né, Fer? Verdade. E manda a sua dúvida também, 991-765602. O nosso tempo tá acabando, Ri, mas na semana que vem a gente responde. Isso, ó. Então, olha só, tem uma posição na hora do sexo que meu namorado adora, mas eu sinto muita cãibra. Devo falar? Óbvio, tem que falar, tá? Não... sentindo dor, cãibra dói pra caramba. Dói muito. Então, sentiu cãibra, você tenta dar aquela disfarçadinha, tentar mudar a posição se você estiver sentindo. Não vai precisar falar lá na hora, eu tô sentindo cãibra, só se for muito. Ou leva na brincadeira. Ou leva na brincadeira e tal. De Deus. Mas não sinta cãibra por uma posição que é preferência dele. Isso, com certeza, não. E semana que vem você volta. Então, o WhatsApp tá bombando aqui. Semana que vem a gente vai ter um monte de pergunta pra responder, vamos sim. Obrigada, eu viu, que agradeço, amigo? Até tá? semana que vem.